Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema muito importante da Bíblia. É sobre o perdão. Acho que muita gente já passou por essa experiência de pedir ou ter dificuldades em pedir perdão. Alguns têm mais facilidades em pedir perdão. Outras pessoas têm mais dificuldades. E outras pessoas mesmo até podem morrer sem liberar um perdão, sem pedir perdão. Por que acontece isso, né? É uma questão de a pessoa ser dura de coração, é uma questão da pessoa ser egoísta. Pode haver várias causas, né? Mas com certeza não é o que o Senhor deseja. E nós vamos ver no decorrer do vídeo vários aspectos sobre o perdão. Não vou me preocupar hoje tanto com relação ao tempo, que nós precisamos terminar esse tema hoje. Vamos começar com Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15, se vocês puderem acompanhar. Nós vamos falar bastante sobre Mateus capítulo 6, capítulo 18. E Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 15, acho que todos conhecem, né, a respeito da oração dominical, a oração que o Pai nos deixou. E diz lá: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vou até repetir esse versículo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Geralmente para-se aqui. Mas nós vamos ler os dois próximos versículos, o versículo 14 e o versículo 15. No 14 diz: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, esse modelo de oração que o Pai nos deixou envolve 4 itens, né? Pai nosso que estás no céu, então envolve o nome de Deus, o nome do Pai. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, a questão do reino está ligada ao Filho. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, com relação à vontade, surge a pessoa do Espírito. Então, aqui está o Deus triuno. Também um outro aspecto, um outro item com relação à nossa necessidade, o pão nosso de cada dia. Isso é viver pela fé, isso é viver pelo suprimento de Deus diário, pela dependência de Deus. Um outro item, os fracassos diante de Deus e o relacionamento com os outros, relacionado às dívidas, às ofensas, isso para manter a paz. E, por último lugar, o livrar-nos do maligno e das coisas más. Então, nós vemos aí, como a gente explicou, que geralmente não são lidos, os versículos 14 e 15 são uma explicação do versículo 12. Porque o povo do reino deve perdoar aos seus devedores. Por quê? Porque se não perdoarem, o Pai Celeste não nos perdoará também as nossas dívidas, as nossas ofensas. E isso leva com que as nossas orações sejam frustradas, as nossas orações não serão respondidas. Porque se nós não perdoarmos, o Senhor também não vai nos perdoar. Nós devemos perdoar. Mateus 18, versículos 21 a 35, nos diz: então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Aí vem a parábola do credor incompassivo, do credor cruel. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Bastante. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, 10.000 talentos, e o outro 100 denários, muito menos. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Né? E ainda temos Lucas 17, versículos 3 a 5, que põe mais um item aí, nessa passagem, que é bem parecida. Lucas diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, para se perdoar tantas vezes, tem que se ter muita fé. Senão, não se consegue perdoar. E o padrão não é 7, mas 70 vezes 7. E se houver arrependimento, verdadeiro ou não, tem de haver perdão. É preciso muita fé para se perdoar tantas vezes. Quando alguém peca contra nós, não devemos guardar isto contra ele. A raiz de amargura não vai agir contra a pessoa que nos ofendeu. Pelo contrário, vai se agir ou vai fazer mal a nós mesmos. A raiz de amargura faz mal a nós mesmos. Nós nunca poderemos pagar tudo o que devemos a Deus. É muito mais do que os homens devem. Se esquecemos a imensa graça que temos recebido de Deus, nos tornamos impiedosos para com os outros. O Senhor perdoou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Nossas orações, nossos pedidos não chegam aos pés do que o Senhor proporcionou a cada um de nós. A graça que o Senhor nos proporcionou. O Senhor ama conceder graça ao homem. E sabe do que ele tem medo? Ele tem medo que a gente deixe de pedir graça a ele. Conceder graça dá satisfação ao Senhor. O Senhor dá de acordo com a sua própria medida e não com a nossa. Aquele que receber graça deve primeiro aprender a dispensar graça, compartilhar graça, aí ele vai receber graça. Mateus 18, 23, 35, que nós lemos, mostra essa parábola do credor incompassivo, do credor cruel, para expor o absurdo que é uma pessoa que não perdoa os outros. Por acaso esse seria um de nós, uma pessoa que recebe perdão de Deus, é salvo, mas não perdoa os outros? Um cristão deve tratar a si mesmo com justiça, mas com os outros deve dar graça. Então, a justiça é para nós, a graça é para os outros. O Senhor espera de nós que façamos com os outros o que Ele fez conosco. Ele espera que perdoemos as dívidas dos outros com misericórdia. Devemos medir os outros com a mesma medida com que o Senhor nos mede.
que desagrada muito a Deus é uma pessoa perdoada, ou seja, que recebeu misericórdia, muita misericórdia, recusar-se a perdoar os outros, recusar-se a ser misericordioso. Devemos aprender a ter misericórdia e perdoar os outros. Devemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam e vão nos ofender no futuro. Os carrascos, os verdugos da passagem bíblica, se referem à disciplina de Deus. E essa disciplina de Deus dura até que a nossa dívida seja paga. Por isso precisamos e devemos ser generosos. O perdão trata o lado negativo da pessoa, mas nós também precisamos ajudar a pessoa a ser restaurada. O que fazer quando alguém nos ofende? Primeiro, não devemos contar para ninguém, não devemos contar aos outros. Nós devemos ir até essa pessoa e conversar com ela, pessoalmente, individualmente. Espalhar histórias sem falar diretamente com a pessoa que nos ofendeu é típico de alguém fraco. Esta conduta de não espalhar nos guarda de muitos problemas. Pecados individuais devem ser tratados apenas com as pessoas envolvidas. Precisamos mostrar a falha para a pessoa envolvida. Ou se fala com o envolvido, ou, se não tiver importância, morreu o assunto, fica calado. Outro ponto. Quando contar e por que contar? Nós vamos ler outra passagem, Mateus 18, de 15 a 20. Como se deve tratar um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então você vai falar com a pessoa, se a pessoa te ouve, você ganhou o irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí você leva à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Essa é uma função da igreja. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, isso é como se deve tratar um irmão que pecou. No versículo 15, a parte B, diz então, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Essa é a razão para contar, para ganhar a pessoa. A questão não é quanto dano você sofreu. Se o seu irmão te ofendeu e o assunto não é passado a limpo, ele não vai conseguir ter comunhão com Deus, se chegar a Deus. Vão haver obstáculos nessa comunhão com Deus e mesmo com a oração em relação a Deus. Então é nossa responsabilidade advertir o irmão, fazê-lo se voltar, se arrepender e poder ter comunhão novamente com Deus. Sentimentos feridos por si só é uma questão muito pequena para ser tratada. Se você acha que são só sentimentos feridos, que não é problema para você, você pode seguir em frente, você pode superar, você não precisa falar com ele, não. Nem com nenhuma outra pessoa. A gente sabe a seriedade dos assuntos que estão implícitos nessas questões. E a responsabilidade cabe à parte com mais clareza sobre o assunto. Há coisas que podem ser deixadas de lado e há coisas que devem ser tratadas. Se algumas ofensas vão fazer o teu irmão tropeçar, você precisa mostrar essa falha para ele quando estiver a sós com ele. Hoje, muitos cristãos não fazem isso, não obedecem esses ensinamentos. Alguns falam das transgressões para outras pessoas, espalham, divulgam, sem parar. Outros não contam aos outros, mas em compensação nunca perdoam. Sempre guardam rancor no seu coração. E outros não perdoam, ou perdoam, mas não tentam restaurar o irmão. Perdoam, mas não tentam restaurar o irmão. Não é suficiente perdoar o irmão que nos ofendeu. O Senhor nos mostra que a pessoa ofendida
tem a responsabilidade de restaurar o ofensor. O que é preciso para isso? Uma atitude adequada, uma intenção pura. O propósito da exortação não é pedir retribuição, justificativas do que por que fez aquilo, mas restaurar o nosso irmão. O Senhor muitas vezes permite que alguém nos ofenda porque Ele nos concedeu graça para isso. Ele nos escolheu para fazer isso. Há uma grande responsabilidade em nós com relação a essa questão. Deus nos está usando muitas vezes para restaurar a outra pessoa. Uma ofensa perdoada é assunto resolvido, não se fala mais nisso. Uma ofensa maior, onde há uma questão não resolvida, não dá para fechar os olhos. Nós vemos que o problema está lá, não podemos ignorá-lo. Então, problema não resolvido, precisamos tratá-lo. Isso é um fardo para a igreja. A igreja muitas vezes enfraquece por causa dessas questões, a vida acaba vazando. Devemos sempre tratar cada problema quando ele surge, não deixá-lo aumentar. Outro item é contar aos outros. Mateus 18, versículo 16, que nós lemos, nós vimos que somente devemos contar a alguém depois do irmão ter rejeitado as nossas palavras. Então você vai tentar falar pessoalmente com a pessoa rejeita, aí você vai encontrar pessoas da igreja e vai comentar a questão. Não é espalhar sem necessidade. Isso é a mesma coisa que colocar sujeira no ferimento. Contar aos outros não é fazer fofoca, mas convidá-los para exortar, ajudar e ter comunhão. As pessoas que vão saber, elas precisam ser confiáveis, honestas, espirituais e experientes no Senhor. Não dá para contar para qualquer pessoa, não. Não deu certo? Conta à igreja. Mateus 18, 17. Isso representa dizer aos irmãos responsáveis da igreja. Quando os irmãos da igreja têm uma visão unânime, um julgamento unânime, isso aí é um reflexo da opinião, do coração do próprio Senhor. Se ele recusar ouvir a igreja, aí sim, todos deverão evitá-lo e não se comunicar com ele. Mas ainda assim, a questão é tentar restaurar o irmão, recuperar o irmão. Esse é o propósito. Como a igreja toma decisões importantes? No capítulo 15 de Atos, nós vemos isso na reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Todos podem falar, todos podem ter oportunidade de se manifestar, mas os presbíteros é que deverão decidir sob a orientação do Espírito Santo. Precisamos aprender a nos submeter à autoridade do Espírito Santo e escutar a igreja. Com relação aos tipos de perdão, pelo menos 4 tipos de perdão existem na Bíblia. O primeiro é o perdão eterno. Advém da nossa salvação. Quando fomos salvos, quando cremos no Senhor, Deus nos perdoa os pecados e Ele o faz eternamente. É direto de Deus para o homem. Romanos 4,7 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Um outro tipo de perdão é o perdão instrumental. É um perdão indireto. Deus perdoa ao homem diretamente, mas frequentemente ele declara o seu perdão através da igreja. Nós vemos isso em João 20, de 21 a 23, que diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Então, depois que recebeu o Espírito Santo, a igreja tem o poder de reter ou de perdoar pecados. Ainda outro tipo, o perdão na comunhão. 1 João 2, de 1 a 2, nos diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, como filhos de Deus, ainda necessitamos do perdão de Deus. Frequentemente, ainda pecamos, estamos sujeitos ao pecado. Então, mesmo depois de crermos, de confessarmos a nossa fé, de recebermos o perdão eterno,
ainda podemos pecar, enfraquecer-nos e encontrarmos dificuldades diante do Senhor. O que interrompe a nossa comunhão com Deus é o pecado. Após pecarmos, não deixamos de ser filhos de Deus, mas a comunhão com Deus foi interrompida. O pecado forma uma barreira entre nós e Deus. Isso é imediato. Como restaurar a comunhão com Deus? Somente quando nos voltamos para Deus, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão, é que a comunhão com Deus nos é restaurada. Precisamos reconhecer que pecado é pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então precisamos reconhecer o pecado que cometemos, confessarmos o pecado para Deus, pedimos perdão para que nós possamos ser perdoados e a nossa comunhão com Deus seja restabelecida. Ainda o último tipo é o perdão governamental. Está em Mateus 6, 14 e 15, que nós já lemos. E o que é? Comunhão é uma coisa, governo é outra coisa. Governo é a maneira de se fazer as coisas. O governo de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas, é a sua administração. A disciplina de Deus pode ser exercida sobre cada um de nós. Deus pode não mais deixá-lo tão livre e solto. Um dia, quando a mão disciplinadora de Deus for retirada, o que não ocorre tão facilmente, teremos o perdão governamental. Então Deus só retirará a sua disciplina quando tiver certeza de que os filhos estão fazendo as coisas certas. Então, se estivermos fazendo as coisas certas, não vai haver necessidade de Deus nos disciplinar. Mas se fizermos as coisas erradas e formos salvos, formos filhos de Deus, Ele vai, como um bom pai, nos disciplinar. O perdão governamental está relacionado à maneira como Deus nos governa e lida conosco. Gálatas 6, 7, na parte B do versículo, diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Mateus 9, versículo 2, e os versículos anteriores e posteriores, em Mateus 9, fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Era uma pessoa paralítica que precisava de pessoas que ajudassem a levar o seu leito até Jesus Cristo. E, por um lado, os pecados dessa pessoa foram perdoados, o Senhor perdoou os seus pecados. Por outro lado, ele tinha uma função, que era de se levantar, pegar o leito e andar. Então, a doença estava relacionada aos pecados. E esse perdão dos pecados o capacitou a pegar o leito e ir para casa. Falar sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou muitas vezes. Era tido como sanguinário. Mas ele era uma pessoa que se voltava para Deus, se arrependia, se voltava para Deus e Deus se agradava dele. Mas as consequências, muitas vezes, do que ele fazia, permaneciam. Com relação à mulher de Urias, ele cometeu 2 pecados. Um adultério com a mulher de Urias, que é Batseba, e o assassinato do próprio Urias. Um dia, Davi estava lá descansando, não estava na guerra, estava em casa, descansando, e viu uma mulher muito bonita, próxima a ele, do outro lado da rua, e, como ele era rei, mandou chamá-la, se envolveu com ela e a engravidou. Aí, o que ele pensou? Pô, ela é casada, É adultério. Ela é casada, então eu vou chamar o marido, vou pedir para que ele se deite com ela, para que o filho pareça ser do próprio marido. Mas Urias não quis saber disso. Mesmo retornando, ele ficou junto com os soldados, os demais soldados, e não foi ter com a esposa. Aí o que o Davi fez? Mandou Urias para a frente de batalha, lugar mais perigoso, para ser morto. Deus não gostou nada disso. O filho ia nascer. E o que acontece? No Salmo 51, Davi confessa os seus pecados. O salmo inteiro ele pede perdão, confessa os pecados. Vou citar 2 versículos desse Salmo 51. O 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. E o versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus
são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Em 2 Samuel 12, de 10 a 14, o profeta fala para Davi, olha, a espada não se apartará jamais da tua casa, por causa desse pecado que ele cometeu com Batseba. Você não morrerá, o Senhor te perdoou, mas o filho que vai te nascer vai morrerá. Então, os pecados podem ser perdoados, a comunhão restaurada, mas a disciplina de Deus não desaparece imediatamente, tem consequências. Precisamos aprender a nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Ninguém consegue escapar da disciplina de Deus quando necessário. Quanto mais nos humilharmos, quanto menor for a resistência, mais fácil será para Deus retirar a sua disciplina. Isso é muito sério, muito sério. Em compensação, de Batseba nasce depois Salomão, em 2 Samuel 12, 24. E o Senhor amou Salomão. Então você vê, as coisas podem às vezes dar errado, mas basta uma atitude nossa de arrependimento, de nos voltar para Deus, de pedir perdão pelo que cometemos, que o Senhor vai nos perdoar e vai consertar o rumo da nossa vida. Em Números 20, de 8 a 12, há um problema de Moisés desobedeceu ao Senhor. Ao invés de ele falar à rocha, porque na primeira vez ele bateu na rocha, saiu água para o povo de Israel. Na segunda vez ele tinha que falar à rocha e não bater. E o que aconteceu? Ele feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Aí o que aconteceu então? Depois, Arão e Moisés não puderam entrar em Canaã, a terra prometida. Então não podemos definir exatamente como Deus vai agir. Ele pode mudar a maneira de agir conosco, comigo de uma forma, com você de outra forma. Ele faz as coisas segundo a sua vontade. Devemos obedecer ao Senhor a qualquer preço e que Ele nos capacite a obedecê-lo pela sua misericórdia. Precisamos temer a Deus e sermos generosos para com os outros. Precisamos perdoar sempre. Que possamos aprender a amar-nos e suportar-nos mutuamente. Se não amamos nossos irmãos que vemos, como poderemos amar a Deus que não vemos? Precisamos aprender a nos humilhar. Quanto mais dóceis e humildes formos, tanto mais facilmente seremos livres das aflições, obteremos livramento. Quanto mais arrogantes, quanto mais teimosos, quanto mais autoconfiantes, mais difícil será sair dessas aflições, sair da mão de Deus, né? Em 1 Pedro 5, 6, nós temos lá, humilhai-vos, do grego sede humilhados, no sentido de se esvaziar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Davi dizia que ele não queria ficar nas mãos dos homens, ele preferia ficar na mão de Deus, porque Deus, mesmo dando castigos ou disciplina, Deus é misericordioso. Então, o Senhor, em tempo oportuno, se a gente se humilhar perante Ele, Ele vai nos exaltar. Atos 7, 54 a 60, há um exemplo imbatível, o exemplo de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E mesmo sendo apedrejado, ele perdoa os seus assassinos. Ele tem uma visão, vê o Pai e o Filho nos céus, e ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso ele pôde conceder perdão para as pessoas que o estavam matando. Podemos até saber como agir nessas circunstâncias ou em outras circunstâncias, mas muitas vezes não sabemos como reagir. Por isso precisamos do Senhor para reagir como Ele. Livre-se do peso das ofensas. Esse é um fardo muito pesado. Livre-se das mágoas, das raízes de amargura. Se não praticarmos o perdão, não reinaremos com o Senhor. Não participaremos do reino milenar. Pelo contrário, ficaremos nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Para participarmos do reino milenar, não pode haver raiz de amargura em nós, não pode haver perdão não liberado em nós. Perdoar é amar. Perdoar
é ser misericordioso. Perdoar é conceder graça. Perdoar é ser pacificador. Perdoar é reagir como Cristo reagiria. Por isso, perdoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aí embaixo. E que o Senhor nos dê uma excelente semana que vai se iniciar e que possa nos abençoar ricamente, a cada um de nós.